Você realmente acredita no acaso? Será que muitas coisas que acontecem na nossa vida são fruto do nada, do acaso, da coincidência? Claro que não. Tem coisa na nossa vida que nós não conseguimos explicar o porquê está acontecendo agora. Mas se nós pararmos para pensar, se buscarmos a origem, nós conseguiremos entender. Por exemplo, o que nós somos hoje é resultado de uma infância, de uma criação. Os traumas que nós temos é resultado de coisas que nós recebemos na infância. Os comportamentos que nós temos não são obra do acaso. É cientificamente possível provar que nós somos o resultado de algumas coisas. É mais simples para algumas pessoas pensarem o seguinte: "Ah, isso é obra do acaso, isso é coisa que aconteceu". Não, mas não é verdade. Tudo tem uma origem, tudo tem uma explicação. Basta uma boa investigação científica até, para nós conseguirmos compreender todas as coisas que nos cometem. Dessa forma, nós precisamos desenvolver uma fé que nos faça acreditar que a vida também não surgiu do acaso. Nossa vida não é um acaso, é uma ação intencional de Deus. Meus queridos, nós vamos estudar na aula de hoje sobre ter uma fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Tem pessoas que preferem acreditar no acaso do que ter um esforço intencional para entender todas as coisas. É claro que isso demanda tempo, energia, nos desgasta. Pesquisar, entender, compreender, não é algo simples, não é algo simples, mas vale a pena o exercício. Na aula de hoje, na lição de jovens, currículo de jovens deste quarto trimestre de 2023, estudaremos a lição de número 5. Está aí na sua tela a lição de número 5, do dia 29 de outubro de 2023. O título da nossa lição é Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. E nós precisamos de fé para isso, porque tem hora que a gente não consegue explicações. A gente diz: "Ah, não, isso é obra do acaso", ou "Isso é obra do diabo", ou "Isso é algo ruim", "Ah, isso é o meu destino", "Isso como é que os espíritas falam? "Isso é o meu karma". Não, não, não. Nada surgiu do acaso. Tudo tem uma razão de verdadeiramente existir. O texto principal da nossa lição está em Salmo de número 24 e o versículo primeiro: "Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam". Então, tudo isso é do Senhor. Tem gente que fala: "A terra é do diabo". Não, a terra está dominada por um sistema mundano e é diabólico, mas o diabo não tem nada, 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 nem a terra é dele, nada é dele. Resumo da lição: nos diz que os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Já tratamos sobre isso aqui, não é? Deus criou todas as coisas, ele é transcendente e imanente, ele governa a sua criatura. O mundo não está só, não está à mercê da sua própria sorte. O mundo está cuidado, acompanhado pelo Deus que criou todas as coisas. Texto bíblico, Salmo de número 33, versículos 6 ao 9 e Provérbios capítulo 8, versículos 22 ao 29, que nos diz o seguinte: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Provérbios 8, capítulo 8, versículos 22 ao 29. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade
fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar os seus termos, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. O que Provérbios capítulo 8 está nos falando? Ele está nos falando da excelência da sabedoria. Quem é que está falando aqui? Sabedoria. Salomão faz sempre em Provérbios uma personificação da sabedoria. E perceba que nesta fala aqui da sabedoria, ela diz: olha, o Senhor me possuiu desde o princípio. E ele diz: antes de suas obras mais antigas. E aí o sábio Salomão vai deixando claro que essas obras mais antigas foram feitas por Deus. Foi Deus quem fez todas as coisas. Isso é uma declaração da palavra de Deus e, sobretudo, uma revelação dada por Deus ao homem mais sábio de todos os tempos. Pensando assim, é claro que essa é uma palavra digna de aceitação. É claro que essa é uma palavra que nós devemos realmente crer. Primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto aí na sua tela, o ensino científico. Primeiro parágrafo, método científico. O nosso escritor deixa claro para a gente aqui que, de maneira bem sucinta, podemos afirmar que o método científico nada mais é do que fazer uma pergunta, supor uma resposta, testar a resposta e chegar a uma conclusão. O que que a ciência faz? É isso. É um experimento. O método científico trabalha com a investigação. O método científico busca descobrir a verdade a partir da investigação. Então, ó, o método científico trabalha com a investigação, Deus trabalha com a revelação. É interessante isso aqui, eu estava estudando a lição, isso me veio à mente. Claro que eu sempre penso que é Deus quem propôs isso ao meu coração. No método científico, eu me esforço e pesquiso para descobrir a verdade. Na revelação, Deus já me traz a verdade pronta. E aí, se eu continuo pesquisando, eu vou entender que aquela verdade que Deus me revelou de forma pronta é verdadeiramente real e verdadeira por causa da investigação que eu fiz através da ciência. Simples. E, gente, isso é simples. A vida ficou muito mais fácil assim. Entendemos que o método científico trabalha investigando uma verdade. A revelação trabalha com uma verdade que já é declarada por Deus. Aí na sua tela, ainda nesse primeiro parágrafo, do primeiro ponto, o crente entende e faz uso do método científico, mas nós não precisamos dele para crer que Deus criou e formou os céus e a terra pelo seu poder e pela sua palavra. Ou seja, o método científico é importante para nos fazer pesquisar, investigar aquilo que ainda não foi revelado por Deus como uma verdade absoluta. Deus criou todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas. Pronto. Isso precisa ser investigado? Não, isso já está provado. Deus já nos trouxe esta revelação. Segundo parágrafo do segundo ponto aí na sua tela, do que se ocupa a ciência. A ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados de forma metódica e
formulados de forma metódica e racionalmente. Ou seja, a ciência é importante para entender sim todas as coisas, mas a revelação é fundamental em todas as coisas. Qual a diferença daquilo que é importante daquilo que é fundamental? Aquilo que é importante é algo que eu preciso olhar e realmente, eu consigo passar por esse caminho. Aquilo que é fundamental é algo que eu preciso entender que, sem isso que é fundamental, o que existe não existiria. Então a ciência é importante, mas a fé é fundamental. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, criar e manter. Aí na sua tela, o nosso escritor nos diz que tudo que Deus criou tem um propósito específico. Propósito específico. Propósitus, do latim, que quer dizer a razão por que algo existe. Segundo os cientistas, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, o calor excessivo impossibilitaria a vida aqui. Tal fato não é por acaso, e só fortalece a nossa fé de que uma mente inteligente ordenou todos esses fatores para que pudéssemos estar aqui. Então a ciência já provou isso, ó. A posição que a Terra está do Sol é estratégica, porque se ela tivesse mais próxima do Sol, era impossível, inviável a vida aqui. Agora, quem que você acha que colocou essa Terra nessa distância? Ou seja, aquilo que Deus fez, a ciência investigou e confirmou que Deus fez de forma correta. Não investigou para saber quem fez ou para provar que não foi Deus que fez. Ela investigou para saber que aquilo que Deus fez está correto. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
O surgimento da ciência moderna. Primeiro parágrafo, a ciência moderna. Ó, os procedimentos e modelos de pensamento que eventualmente ordenaram uma ciência moderna começaram a se começaram a tomar forma no século XV por Copérnico e continuou no século XVI com outros astrônomos e matemáticos, ou seja, teve um início. Nós vamos entender que o racionalismo ocorre no século XVII, já falamos do racionalismo na aula passada, mas o racionalismo ocorre no século XVII. E aí eu deixei claro, escrevi aqui, ó, que embora a Bíblia faça abordagens de alguns fatos científicos, a Bíblia não é um manual científico, mas um livro de registro da revelação de Deus. Então, nesse ponto, nós estamos analisando o surgimento da ciência moderna. Ela surgiu. Deus realmente promoveu na mente de alguns homens a condição intelectual para a pesquisa científica. Mas uma coisa é certa, é correta afirmar: Deus já existia antes desse início dessa ciência moderna. Segundo parágrafo do segundo ponto. Podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? Nós já respondemos isso aqui na aula passada que sim, já falamos que sim. Porém, precisamos ter maturidade cristã para não sermos enganados pelas filosofias e teorias da ciência que tentam desacreditar a palavra de Deus e o seu poder. Já falamos sobre isso aqui. É possível, sim, acreditar na Bíblia e acreditar na ciência. O que nós temos que rechaçar é uma investigação científica preconceituosa, é uma investigação científica que quer lutar contra Deus. E aí nós realmente temos que rechaçar. Mas é possível, e eu repito aqui, cito o pastor Adalto Lourenço, que é cientista, trabalhou na NASA, não sei se trabalha ainda, mas trabalhou na NASA, é um cientista brasileiro e que nos dá uma visão bíblica também da ciência. Assista os vídeos dele. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, a leitura científica e a Bíblia. O nosso escritor diz: você pode estudar, aprender e buscar conhecimento, mas não deixe de ler e meditar nas sagradas escrituras, pois ela vai proteger você de toda mentira e engano, da extrema corrupção que haverá nos últimos tempos. Paulo falou com Timóteo sobre isso. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Então investiga, lê. Gente, por que que nós vamos perder a fé diante da investigação científica? Como diz uma filosofia popular, uma coisa, outra coisa, outra coisa, não é? A fé nos projeta para Deus, ciência nos projeta para investigações teóricas, né, filosóficas, investigações que nos levam ao encontro daquilo que a revelação de Deus já está mostrando. Então leia, pesquise, estude mesmo, estude, não tenha medo disso. Antigamente, no meio pentecostal, as pessoas diziam: "Não, você começa a estudar, você fica louco". O estudo tira até o ensino teológico nós custamos a aceitar, e tem alguns, pouquíssimos hoje, que ainda não aceitam. A teologia tira a graça de Deus da nossa vida? Claro que não, é lógico que não. A teologia, o estudo, a ciência, tudo isso nos leva de encontro a Deus. Quanto mais eu estudo teologia, mais próximo de Deus eu fico. E aí existe teologia, não é xios do grego, mas logia, estudo ou tratado a respeito de Deus. Como que eu estudo sobre Deus e me afasto dele? Porque tem algum ato viciado aí no meio dessa pesquisa científica, que é a pesquisa teológica. Então é possível sim crer na Bíblia e estudar a ciência moderna. Terceiro e último ponto, a origem. A origem, como foi que tudo começou? Primeiro parágrafo, um início absoluto. O Antigo e o Novo Testamento revelam que no princípio absoluto só havia Deus e que
todo mundo foi formado por ele. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no princípio. João, capítulo 1, o evangelho escrito por João, fala também sobre isso, né, que ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele já estava lá, ele é o início absoluto de todas as coisas. Quando João escreve a carta à Laodiceia, ele diz, "Estas coisas diz o Amém", o princípio de todas as coisas, ou seja, o agente gerador de todas as coisas. Quem é? O próprio Cristo, Deus encarnado, né. Ele já estava no princípio de todas as coisas, porque ele é Deus. Segundo parágrafo, foi a fala inicial da nossa aula hoje. O universo é tão complexo e perfeito que jamais poderia ter surgido de um caso. E eu fiz questão de dizer aqui, ó, que todo o universo foi criado de forma intencional. A gente sempre fala isso. Eu sou terapeuta e na terapia a gente fala: "Seja intencional". Faça aquilo que você realmente quer fazer. Não seja casual, seja intencional. Um acaso, quando a gente para analisar, gente, por exemplo, nós brasileiros, no Brasil, a gente não tem esse ciclo das 4 estações como existe aqui nos Estados Unidos. Cada estação no seu tempo, as coisas acontecem no seu devido lugar. O mundo, né, como o mundo, a ciência já provou isso, Terra é um pouco inclinada e se ela se desinclinar, isso promove um caos na Terra. É lógico que a gente tem aí furacões, tem diversos problemas que estão acontecendo hoje, que são resultado natural da ação degradante do ser humano em relação ao ecossistema, mas as coisas não ocorrem por acaso, não, 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 de forma alguma. A matéria não é eterna. Ela é criada, olha aí na sua tela, o nosso escritor coloca isso aí, ó, a matéria não é eterna, ela é criada, somente um Deus eterno pode realmente criar essa matéria. Terceiro e último ponto da nossa lição, aí na sua tela, Deus e o acaso. Para Deus não existe o acaso. Eu tenho alguns amigos que gostam de dizer que para Deus não existe coincidência, existe cristocidência. Para nós os crentes também não existem coincidência, existe cristocidência, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Deus opera todas as coisas. Para nós é acaso, que às vezes nós não conseguimos explicar todas as coisas, mas para Deus não. Deus é intencional, Deus ele age nos detalhes de todas as coisas. Não é uma situação que não nem cabe contar aqui, mas eu dizia isso para minha esposa, numa situação que nós vivemos. Olha como que Deus faz. Às vezes a gente não entende agora, mas lá na frente a gente fala: "Puxa vida, quanto detalhe que eu não percebia", mas Deus agiu naquilo que parecia ser o acaso, na verdade era a ação de Deus. Que a ação de Deus promova todas as coisas na sua vida. Deus não é Deus de acaso, Deus é Deus de intenções, de projetos. Deus é Deus de planos perfeitos. É por isso que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. A palavra de Deus também nos diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor para a nossa vida. Que você entenda isso e que a sua vida seja direcionada por esses princípios divinos. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem na nossa próxima aula, em nome de Jesus.